Minha filha mais nova disse que não queria festa de aniversário nem comemoração, só queria passar o dia sozinha. Eu achei absurdo e decidi fazer algo mesmo assim, mas acabei organizando tudo pensando no que os irmãos gostavam, não nela. A festa parecia mais para eles do que para a aniversariante. Quando ela ficou magoada e se fechou, perdi a paciência e disse que precisava amadurecer e parar de ser ingrata. Depois disso tudo desmoronou, e minha irmã acabou levando minha filha para morar com ela, porque ela simplesmente parou de falar comigo. Conta descartável porque minha filha usa o Reddit. Eu, homem de 45 anos, tenho 3 filhos, 16M, 14M e 12F. Esta publicação é sobre a minha caçula, minha filha. O aniversário dela é no dia de Ano Novo. Então, sim, todo ano fica complicado. Acaba ficando no meio do caos do Natal e do barulho da véspera de Ano Novo. Admito que o aniversário dela às vezes acaba sendo incorporado a outros eventos. Não intencionalmente, mas acontece. Mesmo assim, sempre tentamos fazê-la se sentir especial. Mesmo que fosse só um bolo pequeno ou um jantar no dia seguinte, nunca ignoramos completamente. Ela é muito diferente dos irmãos. Fica muito na dela. Gosta de livros, pequenos projetos DIY e algumas coisas online mais específicas. Sinceramente, eu não entendo muito. Ela geralmente fica no quarto e não fala muito, a menos que precise de algo. Não gosta de multidões nem de eventos barulhentos e não tem interesse nas coisas que os irmãos gostam, esportes, jogos, sair com os primos. Já tentamos fazê-la sair mais da concha. Eu e minha esposa incentivamos que ela socialize mais, participe das coisas da família e faça amigos na escola, mas ela sempre volta para a própria bolha. Os professores dizem que ela é educada, mas extremamente quieta. Até em casa ela meio que circula ao nosso redor sem se envolver muito, a menos que algo a esteja incomodando. Vou ser sincero, às vezes não sei como conversar com ela. É um tipo de criação diferente do que estou acostumado. Agora, o problema. Perguntamos como ela queria comemorar o aniversário este ano. Ela disse que só queria ficar no quarto, com os lanches favoritos, assistir às séries dela ou ler sozinha. Só isso. Eu entendo que ela seja introvertida, mas não acho que seja saudável passar o aniversário trancada assim. Pareceu triste. E, sim, parte de mim também se preocupou com a aparência disso. A família inteira se reúne no Ano Novo. Nós organizamos a festa a cada 2 anos, e este era o nosso ano. Se ela ficasse no quarto o dia inteiro enquanto todos comemoravam, as pessoas fariam perguntas ou achariam que havia algo errado. Alguns parentes são diretos demais e não sabem cuidar da própria vida. Então eu e minha esposa decidimos incluir a comemoração do aniversário dela na festa de Ano Novo. Achamos que manteríamos um clima animado e a surpreenderíamos com algumas coisas de que ela gosta. Meu irmão levou um projetor para filmes. Alugamos um pula-pula para as crianças da família, principalmente os primos mais novos dela. Fizemos um grande churrasco e até encomendamos um bolo com o nome dela. Agora é a parte em que as pessoas provavelmente vão começar a se irritar comigo. A festa não foi realmente centrada nos interesses dela. E, olhando para trás, vejo isso com mais clareza agora. O filme que meu irmão colocou era um dos favoritos do meu filho mais velho. As brincadeiras eram todas coisas que meus filhos costumam fazer com os primos, perguntas e respostas, atividades ao ar livre, esse tipo de coisa. A música era toda da playlist do meu filho de 16 anos. Ele mesmo ajudou a escolher. Minha filha basicamente ficou no canto da sala o dia inteiro, quase não falou nada, comeu um pedaço de bolo e voltou a mexer no celular. Eu a incentivei algumas vezes a participar e tentei fazer com que conversasse com os primos, mas ela apenas balançava a cabeça. Meus filhos perceberam e disseram que ela estava sendo mimada, especialmente porque o pai tinha se esforçado para fazer uma festa para ela, mas, sinceramente, eu via que ela estava se fechando. Minha esposa disse que deveríamos deixá-la em paz e focar nos convidados. Mais tarde naquela noite, quando todos foram embora, estávamos limpando a casa e ela desceu completamente furiosa. Não foi um ataque de birra. Ela estava realmente com raiva. Disse que arruinamos o aniversário dela, que não a ouvimos e que nunca nos importamos de verdade com o que ela queria. Isso irritou minha esposa. Ela mandou que tomasse cuidado com o tom e lembrou que ela teve festa, bolo e presentes, enquanto algumas crianças não ganham nada. Minha filha ficou parada, tremendo, e finalmente disse: "Eu falei que não queria festa. Só queria ficar sozinha uma vez." Minha esposa mandou que ela fosse para o quarto, se queria tanto ficar sozinha. Ela bateu a porta e não saiu mais naquela noite. Há outra coisa que preciso mencionar. O único presente que ela pediu foi uma máquina de chocolate quente que viu online. Ela toma chocolate quente todos os dias. Não gosta de chá nem de café, só chocolate quente. Desde meados de novembro vinha dando indiretas sobre isso. Mas, quando chegou a hora de comprar os presentes, achei aquilo meio estranho para uma menina de 12 anos.
E pareceu pouco prático, então compramos outra coisa, uma caixa de som Bluetooth igual a que meu filho mais velho tem e adora. Ele até me ajudou a escolher a cor. Minha filha nem abriu a caixa quando viu o que era, apenas colocou na prateleira e deixou lá. Foi aí que caiu a ficha para mim. A maior parte do dia tinha sido planejado em torno das coisas de que meus filhos gostam. Não vou mentir, eu me dou melhor com meus meninos. Temos interesses em comum. Passei mais tempo com eles ao longo dos anos porque sempre tivemos mais afinidade. Com minha filha, sempre parece que estou pisando em ovos tentando entendê-la. Então, sim, eu me apoiei no que é familiar para mim, meus filhos. Eu percebo isso agora, mas, na época, realmente achei que ela acabaria entrando no clima quando visse toda a organização. Pensei que talvez ela sorrisse ou pelo menos tivesse um momento bom durante a festa. Em vez disso, ela parecia miserável. E quando ela explodiu conosco depois, sinceramente achei que estava sendo ingrata. Tentei explicar que era um meio termo, que incluímos o aniversário dela em algo maior para que parecesse mais especial, mas ela apenas me lançou um olhar vazio e ficou em silêncio novamente. Na manhã seguinte, não disse uma palavra a ninguém. Não desceu para o café da manhã. Minha esposa deixou um prato no micro-ondas para ela, mas ela não tocou na comida. Ficou no quarto o dia inteiro, até quando minha irmã passou para deixar comida que sobrou e quis dar um oi. Eu disse que minha filha estava cansada, mas tenho quase certeza de que minha irmã percebeu que havia algo errado. A caixa da caixa de som ainda estava na prateleira dela, fechada. Sinceramente achei que ela acabaria gostando. Não foi algo aleatório. Meu filho usa a dele o tempo todo e disse que seria perfeita para o quarto dela. Até escolhi a cor roxa, que é a favorita dela. Achei que isso faria diferença. Subi para ver como ela estava por volta do meio-dia. Bati na porta e perguntei se queria descer para ficar conosco ou pelo menos conversar. Ela respondeu que não, sem abrir a porta. Depois, minha esposa me contou que ela chorou até dormir na noite anterior. Disse à mãe que sentia que não importava, que ninguém se importava o suficiente para ouvi-la. Que, até no aniversário dela, tudo tinha que ser do nosso jeito. Isso foi o que realmente me atingiu. Sempre disse a mim mesmo que amo todos os meus filhos igualmente. Ainda acredito que amo. Mas minha filha tem razão, eu não demonstro isso de forma igual. Meus filhos são mais fáceis para mim. Conversamos sobre esportes, música e escola. Eles são extrovertidos e não exigem muita conversa emocional profunda. Com minha filha, nunca sei exatamente onde estou pisando. Tem mais coisas. No ano passado, ela queria ir à livraria favorita e comprar uma nova coleção de livros de fantasia. Levei os 3 juntos e acabamos passando rápido porque os irmãos ficaram entediados e reclamando. Ela saiu com um livro só. Na época, convenci a mim mesmo de que estava tudo bem para ela, mas agora fico me perguntando. Até em coisas menores, como a forma como falo deles para a família. Eu me gabo das notas e dos esportes do mais velho. Falo das atividades e interesses do filho do meio. Quando perguntam dela, digo que é quieta, que fica na dela. Só isso. Desta vez, sinto que realmente a machuquei. E o que mais me incomoda é que continuo voltando ao mesmo pensamento, porque eu simplesmente não fiz o que ela pediu. Ela não estava pedindo nada demais. Queria um dia tranquilo, com lanches e sua bebida favorita em paz. Só isso. A máquina de chocolate quente não era algo absurdamente caro. Eu poderia ter clicado em um botão e ela estaria em casa uma semana antes, mas me convenci de que eu sabia mais. Que uma festa faria sair da concha, que dar a ela uma caixa de som que ela não pediu despertaria alguma coisa nela. E, sim, eu estava pensando na aparência da situação. Não queria que a família perguntasse por que ela não estava comemorando. Não queria lidar com perguntas constrangedoras. Olhando agora, a festa nem foi realmente para ela. A playlist era dos meus filhos. O pula-pula era para os primos mais novos. O filme no projetor foi escolha do meu filho mais velho. Cada parte acabou sendo algo que eles gostavam. Ela nem foi incluída no planejamento porque presumimos que não gostaria de participar. Nós simplesmente assumimos. Meus filhos ainda agem como se ela estivesse exagerando. O mais velho disse que ela está sendo dramática e ingrata, especialmente porque eles abriram mão dos próprios planos de ano novo para ajudar na festa. Mas, na prática, não abriram mão de nada. Os amigos deles vieram. Tocou a música que eles gostam. Teve a comida que pediram. Foi uma festa feita sob medida para tudo que eles apreciam. Ela ficou horas em meio a barulho, aglomeração, parentes com quem não se conecta, e numa celebração que tinha o nome dela no bolo, mas nada além disso pensado para ela. E ainda levou bronca quando disse como se sentia. Tentei conversar com ela desde então, mas ela continua fechada. Hoje de manhã agradeceu a minha esposa pelo café, então acho que já é alguma coisa. Mas não tivemos uma conversa de verdade desde aquela noite.
Agora estou me perguntando se o estrago é maior do que imaginei. Não fiz a festa para machucá-la. Não estava tentando ignorar os desejos dela. Eu realmente achei que isso a faria se sentir incluída, vista ou talvez apenas se divertir um pouco. Mas ela não é como os irmãos. Ela não finge sorrisos para manter a paz. E não consigo afastar a sensação de que ela vem engolindo esse tipo de coisa há anos, deixando que escolhamos por ela, decidamos por ela, minimizemos o que ela pede. E desta vez ela finalmente chegou ao limite. Então agora fico preso entre dois pensamentos. Por um lado, ela tem 12 anos. Não pode decidir tudo, e parte de crescer é fazer coisas com a família mesmo quando não está com vontade. Mas, por outro lado, se alguém diz claramente, com educação e antecedência, o que quer, e você faz exatamente o oposto, como esperar que essa pessoa se sinta de outra forma que não ignorada? Eu estava errado? Eu estava tentando forçar nela uma versão de diversão que nunca combinou com ela? Minha esposa diz que isso vai passar, que crianças ficam mal-humoradas e dramáticas, e que fizemos o nosso melhor. Mas eu continuo pensando que, se fossem meus filhos, eu teria lidado de forma diferente. Eu teria garantido que o dia deles tivesse tudo de que gostam. Teria confirmado mais vezes com eles. Teria feito questão absoluta de comprar o presente que pediram. Não fiz isso por ela. Fiz suposições, e errei. Comentários do Reddit. Comentário 1. Cara, ler isso foi difícil porque me lembrou coisas que eu mesmo errei com meu filho anos atrás. O problema não é a festa em si. É o padrão. Sua filha disse exatamente o que queria. Não foi vaga. Não deu indiretas. Ela deixou claro, e todos os adultos decidiram coletivamente que a resposta dela não valia porque não combinava com a ideia de vocês sobre um bom aniversário. Esse é o tipo de coisa que crianças lembram para sempre, especialmente as mais quietas. Você continua tratando a escolha dela como se fosse algo triste ou pouco saudável, mas isso é projeção sua. Algumas pessoas recarregam as energias sozinhas. Algumas crianças se sentem mais seguras quando não são o centro das atenções. Em vez de confiar nela, você tentou corrigir a personalidade dela. Isso nunca funciona. Só ensina a criança a parar de dizer o que quer. A situação do presente é ainda pior. Ela pediu algo específico que combinava com os hábitos dela, e você substituiu por algo que seu filho gosta. A intenção importa pouco aqui. O impacto importa, do ponto de vista dela. Até o presente de aniversário dela teve que passar primeiro pelo irmão. Isso marca. Você errou feio. Se quer um futuro em que ela realmente converse com você na adolescência, vai precisar assumir isso sem se defender. Sem explicações. Sem estávamos só tentando. Apenas ouvir. Finalmente. Comentário 2. Você está focado na festa como se fosse o principal problema, mas a questão real é como você vem minando, aos poucos, o sentimento dela de ser ouvida. Seus filhos tiveram a festa de que gostariam, a música que gostam e um presente que um deles já usa. Ela teve papel secundário no próprio aniversário. E, quando expressou que estava magoada, foi silenciada de novo. Pelas suas palavras, as preferências dela parecem um defeito. Introvertida, pouco convencional, não deseja as coisas típicas de meninas da idade dela. Isso soa como eu não a entendo, então desconsidero. Você continua tentando encaixá-la em um molde que combina com o resto da família, em vez de encontrá-la onde ela está. E a forma como você fala é reveladora, tentamos consertar isso. Ela ficou no canto. Os meninos estão do nosso lado. Você estabeleceu o tom de como o resto da família a trata. Ela virou um problema a ser resolvido, não uma pessoa a ser compreendida. É claro que ela se fechou. Ela aprendeu que falar não muda nada. Sim, você errou. Mas, mais do que isso, mostrou à sua filha qual é o lugar dela na hierarquia da família, e isso vai ficar com ela por muito tempo. Comentário 3. Esqueça se a festa foi bonita ou se a comida estava boa. Isso é ruído. O ponto central é simples. Ela declarou claramente uma preferência. Era algo razoável, e todas as decisões daquele dia ignoraram isso. Isso ensina uma coisa muito específica a uma criança: falar não adianta. Não acredito que isso tenha sido sobre ela precisar de exposição social. Se fosse, o evento teria misturado coisas de que ela gosta. Em vez disso, refletiu o que já acontece na sua casa: os filhos mais velhos são priorizados porque são mais barulhentos e mais óbvios. Você mesmo admitiu que não sabe muito bem como se conectar com ela, o que faz parecer menos um episódio isolado e mais um padrão. A boa notícia é que isso não é irreversível. Ela tem 12 anos, não está perdida para sempre. Mas consertar significa um pedido de desculpas de verdade, não um pedido de desculpas cheio de justificativas. Significa devolver a caixa de som ou deixá-la vender. Significa comprar a bendita máquina de chocolate quente e admitir que você desconsiderou o que ela queria. Se você não fizer nada e esperar que ela supere sozinha, ela vai se adaptar se fechando ainda mais. Ela já mostrou como lida com a sensação de ser deixada de lado.
Preste atenção nisso enquanto ainda há tempo. Atualização. Já se passaram cerca de 2 semanas desde que publiquei. Li todas as respostas. Muitas me atingiram mais do que eu esperava. Algumas pessoas perguntaram se eu sequer gostava da minha filha. Sério? No começo, descartei a maioria dos comentários. Achei que as pessoas estavam reagindo de forma emocional ou exagerando. Sempre acreditei que estava fazendo o melhor possível pelos meus 3 filhos. Mas algumas respostas me fizeram desacelerar e olhar para coisas que venho ignorando há anos, especialmente a diferença na forma como trato meus filhos em comparação com ela, e o quanto eu justifiquei isso só porque me sinto mais confortável com eles. Depois da publicação, as coisas em casa pioraram ainda mais. Alguns dias depois, descobri que minha filha deu a caixa de som Bluetooth, aquela que eu dei de aniversário, para uma prima da escola. A prima estava exibindo o presente em um grupo de mensagens. Um dos meus filhos viu e me contou. Fiquei furioso. Foi como um tapa na cara. Cheguei em casa, fui direto ao quarto dela e disse que ela não tinha o direito de dar algo sem falar comigo antes. Ela respondeu que aquilo nunca foi meu para começo de conversa. Acabou. Ela disse isso com tanta calma. Fui até a família da prima, peguei a caixa de som de volta e dei para meu filho do meio. Ele usa todos os dias. Me agradeceu, valorizou o presente. Minha filha nem reagiu quando viu a caixa na mesa do irmão. Apenas voltou para o livro, como se já tivesse superado. Mas não acabou aí. Naquela mesma semana, passei pelo quarto dela à noite e ouvi vozes. Achei que estivesse em uma ligação, mas percebi que ela estava falando com um gato. Um gatinho pequeno, já velhinho, que resgatamos há 2 anos e que é praticamente grudado nela. Ela estava sentada no chão ao lado dele dizendo coisas como: pelo menos você não liga se eu sou chata e se ninguém me escuta a não ser quando estou com raiva. Eu não disse nada, só fiquei ali ouvindo. Ela não estava chorando. Não estava sussurrando. Só estava conversando. Acho que nem sabia que eu estava ali. Parecia algo íntimo, algo que eu não deveria ouvir. E aquilo me deu um aperto no estômago. Percebi que ela não se sente confortável nem para dizer essas coisas a alguém desta casa, então fala com o gato. Alguns dias depois, ela foi convidada para a festa de aniversário de uma colega da escola. Algo simples, com 3 crianças, pizza e noite de filme. Ela voltou para casa com uma sacolinha de lembrança, um sorriso discreto no rosto, e subiu para o quarto cantarolando. Minha esposa disse que foi a primeira vez que ela parecia relaxada desde antes das festas de fim de ano. Não vou mentir, doeu ver que ela parecia mais feliz na casa de outra pessoa, no aniversário de outra pessoa, do que na festa que fizemos para ela. Comecei a me perguntar se ela simplesmente é mais feliz longe de nós. Então minha esposa desmoronou. Nós 2 estávamos pisando em ovos tentando fazê-la conversar, mas ela mantinha tudo superficial. Respostas de uma palavra. Sempre ocupada no quarto ou enterrada em um livro. Uma noite, minha esposa tentou sentar com ela enquanto fazia um quebra-cabeça. Perguntou como estava a escola e como ela estava se sentindo. Minha filha respondeu: estou bem. Você não precisa fingir. Minha esposa desceu chorando. Disse que sente como se já a tivesse perdido. Desde então, parece que a família inteira está se desgastando. Meus filhos estão impacientes. Têm feito comentários como: por que ela está sempre emburrada, ou ela é tão dramática? Ela já consegue tudo o que quer mesmo. Eu disse para pegarem leve, mas é claro que eles também estão cansados do clima. Um deles comentou que não entende por que estamos andando pela casa como se estivéssemos assustando um filhote. Eu perdi a paciência e disse que ele estava sendo cruel, mas a verdade é que provavelmente fui eu quem criou esse tom. Eles aprenderam isso em algum lugar. Na mesma época, minha filha reorganizou o quarto em silêncio, tirou todas as fotos do mural, guardou os bichos de pelúcia em uma caixa, deu alguns livros para a prima. Não foi um surto. Foi algo metódico. Ela estava retirando as coisas, peça por peça. Não falei nada, mas o quarto parecia o de alguém que está se preparando para ir embora. Então aconteceu algo inesperado. Ela ganhou um pequeno concurso de escrita na escola. A escola publicou a história dela no boletim da biblioteca. A professora nos enviou um e-mail avisando. Ela não tinha mencionado nada. Eu a parabenizei naquela noite e ela apenas assentiu. Nenhuma reação. Tentei de novo. Desta vez, comprei exatamente a máquina de chocolate quente que ela tinha pedido originalmente no aniversário. Coloquei na cozinha com um bilhete escrito: tenho orgulho de você. Ela disse: obrigada. E voltou para o quarto. Só isso. Ela usa todos os dias. Não comenta. Não fala sobre isso. Apenas prepara a bebida e desaparece novamente. Depois disso, tentei me esforçar mais. Perguntei se queria sair para comer algo, só nós 2. Ela recusou, disse que tinha dever de casa.
Perguntei se queria assistir alguma coisa comigo. Ela disse, talvez depois. E nunca retomou o assunto. Então dei espaço. Mas é difícil não sentir a distância aumentando. Uma coisa que me fez parar para refletir foi quando meu filho mais velho fez uma piada na nossa frente sobre a festa de aniversário ser dele. Algo como, bom, foi praticamente minha festa. Ele riu, mas no instante em que falou isso, vi a expressão no rosto da minha filha. Vazia de novo. Percebi que até ele entendeu o que fizemos. E mesmo assim deixou que ela arcasse com aquilo. Meu filho do meio, o que ficou com a caixa de som, me chamou de lado depois e disse que meio que entende por que ela está chateada. Falou que também ficaria, se toda a festa parecesse a de outra pessoa. Foi a primeira vez que um dos meninos reconheceu minimamente o lado dela. Ainda assim, as coisas não melhoraram muito. Ela continua falando pouco. É educada. Janta quando pedimos. Ela diz obrigada quando damos alguma coisa. Mas é como se houvesse uma porta fechada que antes ficava entreaberta. Mesmo quando tento ajudar com as tarefas da escola ou perguntar sobre o dia dela, existe uma parede invisível. Ela não está mais com raiva. Só parece ter desistido. Eu sei que algumas pessoas aqui acham que eu mereço isso. Talvez mereça. Mas o difícil é que eu tentei. Não só agora, mas antes também. No ano passado ajudei com as metas de leitura dela. Levei-a a todas as feiras de livros. Construí uma pequena estante para ela no aniversário anterior. Mas acho que o problema não é se eu fiz coisas suficientes. É se eu a entendi. E a resposta é não. Ela tentou me dizer do que precisava. Eu não ouvi. E quando ela reagiu, eu piorei a situação. E agora vem a parte que mais me assusta, ela está aprendendo a viver sem compartilhar as coisas comigo. Eu sei que alguns disseram que ainda não é tarde, que crianças se recuperam. Mas e se essa recuperação não vier? E se essa for a versão do nosso relacionamento que vai permanecer? Neste ponto, até minha esposa diz que não sabe mais como alcançá-la. O pior é que minha filha nem age como se nos odiasse. É pior do que isso. É indiferença. Então, para todos que perguntaram se eu fui o errado, talvez não exatamente da forma como alguns descreveram, mas sim, eu acho que errei muito mais do que imaginava. E, se alguém tiver conselhos sobre como consertar isso sem forçar, eu aceito. Já tentei pressionar. Já tentei presentes. Já tentei conversar. Mas não posso fingir confiança para recuperá-la. E a verdade é que não acho que ela esteja mais esperando que eu conserte. Comentários do Reddit. Comentário 1. É assim que começa. O silêncio, o encolhimento, o obrigada educado não significa proximidade. Significa distância. Já passei por isso. Minha filha parou de me contar as coisas no ensino fundamental, e eu achei que era só uma fase. Achei que ela voltaria ao normal. Hoje ela tem 26 anos e eu recebo mensagens apenas nos feriados, e não tenho ninguém para culpar além de mim mesma. Ela lhe deu o presente da honestidade. Disse exatamente o que era importante para ela. Um aniversário que refletisse quem ela é. Você transformou isso em um espetáculo para evitar olhares da família e para tentar torná-la normal. E quando isso não funcionou, a casa inteira agiu como se ela fosse o problema. Agora ela não está mais com raiva. Ela terminou. Aprendeu que é mais seguro precisar de menos de você. Não espere que ela desmorone. Ela já desmoronou. Em silêncio, enquanto você assistia aos outros dois meninos se divertirem. Comentário 2. Sabe quantas meninas como a sua filha eu já vi em salas de aula? Inteligentes, observadoras, cuidadosas com as palavras, aos poucos, se desligando por volta do 7º ano porque em casa é apenas mais um lugar onde são incompreendidas. Elas param de levantar a mão, param de se voluntariar, param de compartilhar conquistas. Aprendem cedo que ser invisível é mais seguro do que estar errada. Você está perguntando como consertar, mas ela não precisava ser consertada. Precisava ser reconhecida. Um presente de $40, um lanche sozinha, uma noite tranquila. Você gastou mais energia preservando a imagem diante da família do que mostrando a ela que entende quem ela é. E agora está lidando com uma criança que emocionalmente já o descartou, com razão. A pior parte é que ela ainda aparece. Ainda é educada. Isso não é paz. É autopreservação. Ela não confia mais em você o suficiente para ser vulnerável. E eu não a culpo. Você perdeu a oportunidade de celebrá-la por quem ela é. Não perca a próxima quando ela abrir uma nova, ainda que seja pequena. As chances vão diminuir a cada vez. Comentário 3. Você está vendo o resultado de longo prazo de uma criança ser emocionalmente vencida por maioria dentro da própria casa. O que mais chama atenção é como ela foi se isolando sem nenhum grande incidente. Sem brigas, sem gritos, apenas anos sem ser escolhida. Sem ser incluída em decisões que a afetam, sem ser prioridade quando realmente importava. Aquela festa não foi o ponto de ruptura.
Foi a confirmação. Também diz muito que os irmãos estejam irritados porque ela não superou. Enquanto eles conseguiram tudo o que queriam no mesmo evento, nem perceberam que eram os convidados de honra. Eles aprenderam cedo quais interesses importam mais e agem de acordo com isso. E vão levar isso para os próprios relacionamentos, a menos que alguém intervenha. Ela não está se afastando para puni-lo. Está construindo um espaço onde se sente pessoa, não projeto. Não preencha esse espaço com mais presentes. Preencha com escuta. E continue escutando, especialmente quando for desconfortável. Atualização 2. Eu não achava que voltaria aqui, mas muita coisa aconteceu e preciso colocar isso em algum lugar. Revivi os comentários da minha última atualização, discuti mentalmente com metade deles, concordei com alguns de maneiras que não queria admitir, e ainda assim cheguei onde estou agora. Vou começar pela parte que as pessoas insistiram que eu fizesse, tempo individual. Perguntei à minha filha se queria sair comigo. Nada grande, só um passeio de carro, talvez um lanche. Ela hesitou, depois disse, ok. Interpretei isso como um bom sinal. Foi tudo muito silencioso. Ela respondeu às perguntas, mas não ofereceu nada além do que era perguntado. Perguntei sobre a escola, os livros e aquela pequena festa de aniversário a qual ela tinha ido. Respostas curtas, educadas. Quando voltamos para casa, ela foi direto para o quarto e pronto. Nada mudou depois. Nenhum tom mais caloroso no dia seguinte. Pareceu mais cumprir uma obrigação do que reconstruir qualquer coisa. Alguns dias depois, descobrimos que ela vinha conversando bastante com a minha irmã. Eu e minha esposa vimos mensagens aparecerem no iPad que todos compartilhamos. Nada impróprio, apenas conversas sobre livros, escola e sentimentos. Coisas que ela nunca traz para nós. Minha esposa ficou magoada, não gritou, mas ficou profundamente abalada. Disse que parecia estar sendo excluída. Eu concordei, mesmo sem dizer com tanta intensidade. Dissemos à nossa filha que ela precisava parar de buscar tudo fora da família e conversar conosco em vez disso. Tiramos o celular dela por alguns dias para reforçar o ponto. Ela não discutiu. Apenas assentiu e disse, ok. Silêncio de novo. Depois descobrimos que ela se inscreveu em um clube de escrita depois da escola sem nos contar. Só fiquei sabendo porque a escola enviou um e-mail sobre os horários de saída. Perguntei por que ela não mencionou. Ela respondeu que achou que não importava. Essa resposta me atingiu de um jeito errado. Disse que importava, porque ela mora aqui e não é absurdo esperar ser informado. Perguntei por que era tão difícil para ela, quando os irmãos conseguem fazer isso normalmente. Ela se fechou completamente depois disso. O momento que fez tudo desandar aconteceu em um jantar de família comum. Nada dramático antes disso, só estávamos comendo e falando sobre compromissos. Mencionei um próximo encontro de família. Antes mesmo de terminar a frase, minha filha disse que não iria. Isso irritou minha esposa, que perguntou por quê. Minha filha deu de ombros e disse que não gostava dessas coisas. Apontei que todos vão e que isso faz parte de estar em uma família. Ela respondeu que preferia ficar em casa e trabalhar na escrita. Então o nome da minha irmã surgiu. Alguém brincou dizendo que ela era a tia legal. Minha filha sorriu pela primeira vez em semanas. Um dos meus filhos percebeu e fez um comentário sarcástico sobre como ela só se anima quando essa tia é mencionada. Ele riu. O outro entrou na brincadeira. Minha filha disse, pelo menos ela me escuta. A mesa ficou em silêncio. Minha esposa reagiu imediatamente, mandou-a para o quarto e a deixou de castigo pelo comentário e por se recusar a ir ao encontro de família. Minha filha não resistiu. Levantou-se, levou o prato para a pia e saiu. Mais tarde naquela noite, minha esposa desmoronou. Disse que está exausta, que tudo parece caminhar em meio a uma neblina, que nada do que fazemos faz diferença e que parece que perdemos autoridade na nossa própria casa. Perguntou como devemos educar uma filha que claramente prefere outras pessoas. Na mesma época, recebemos uma ligação da escola. Nada urgente, mas preocupante. Uma professora mencionou que minha filha estava bem academicamente, mas tinha dito, durante uma conversa de acompanhamento, que não se sentia próxima de ninguém em casa e preferia guardar as coisas para si. Ouvir isso de alguém de fora foi como ser julgado sem defesa. Depois veio outro golpe. Um dos meus filhos foi advertido por um professor por comentários que fez sobre a irmã na escola. Pelo que soubemos, ele brincou na frente de outros alunos dizendo que ela era estranha e antissocial. Fiquei furioso com ele e disse isso claramente. Mas também não pude ignorar que essa atitude não surgiu do nada. Alguns dias depois, notei que a máquina de chocolate quente não estava mais na cozinha. Perguntei onde estava. Ela disse que tinha levado para o quarto. Perguntei por quê. Ela respondeu que usa, que ninguém mais usa e que é mais fácil assim. O tom não era desafiador, apenas definitivo.
Foi aí que percebi que, pouco a pouco, ela estava construindo uma vida que não nos incluía, a menos que fosse absolutamente necessário. A gota d'água veio depois de outra ligação da escola e mais uma rodada de tensão em casa. Sentíamos que nada do que fazíamos adiantava e que qualquer coisa que disséssemos só a afastava mais. Minha irmã, a tia, entrou em contato separadamente e disse que nossa filha vinha se abrindo com ela. Disse que estava preocupada e que talvez nossa filha precisasse de espaço da situação, não de mais pressão. Essa conversa levou a uma decisão com a qual ainda estou lutando. Mandamos nossa filha para ficar um tempo com minha irmã. A ideia era dar um tempo para reorganizar as coisas. Minha irmã concordou e disse que a ajudaria a se recentrar, ganhar perspectiva e trabalhar hábitos. Eu realmente acreditei que isso ajudaria, que ela perceberia o que estava deixando de valorizar e voltaria com uma atitude melhor. Ela arrumou as coisas sem reclamar, abraçou o gato, se despediu educadamente dos irmãos e simplesmente foi. Já faz mais de uma semana. Ela está se recusando a voltar. Minha irmã diz que ela está bem, dormindo melhor, mais falante, escrevendo bastante, fazendo caminhadas. Disse que minha filha comentou que lá não se sente tenso o tempo todo. Quando pedimos para falar com ela por telefone, ela disse que ainda não está pronta. Minha esposa está furiosa, diz que minha irmã está nos desautorizando. Meus filhos estão irritados, dizendo que ela está sendo dramática e prolongando isso. E eu também estou com raiva. Com raiva porque ela está tornando tudo mais difícil. Com raiva porque ela simplesmente não volta para casa e resolve isso conosco. Ao mesmo tempo, há uma parte de mim que sabe que fui eu quem a empurrou para esse ponto. Que toda vez que ela recuava, nós apertávamos ainda mais o controle em vez de perguntar por que ela precisava de espaço. Ainda não acho que sejamos pessoas ruins. Nós provemos. Nós estivemos presentes. Nós nos importamos. Mas se importar não parece ser suficiente quando a pessoa que recebe esse cuidado se sente invisível. Eu amo minha filha. Esse é o problema. Amá-la enquanto sinto que ela se tornou uma fonte constante de tensão, um espinho desagradável no dia a dia que eu não posso remover e não quero ferir, está me destruindo por dentro. Fico pensando que ela vai se arrepender de ter saído assim, que vai perceber que a família vem em primeiro lugar. Mas, neste momento, ela está escolhendo não voltar para casa. E eu não sei se mandá-la embora resolveu alguma coisa ou apenas provou o ponto dela. Estou dividida entre acreditar que fiz o que precisava ser feito e perceber que talvez eu a tenha empurrado para um lugar de onde ela não quer sair. Comentários do Reddit. Comentário 1. Deixe-me dizer como isso vai terminar. Quanto mais tempo ela ficar longe, mais claro tudo vai se tornar. Ela nunca se sentiu segura sob o seu teto. E você vai odiar essa frase. Mas é a verdade. Você tinha uma filha que pediu silêncio, espaço, paciência. Você deu pressão, comparação e vigilância. Então, quando ela finalmente conseguiu respirar perto de alguém que realmente a ouvia, você a puniu por isso, tirou o celular dela, a colocou de castigo, mandou-a embora. A ironia é que você a enviou justamente para a única pessoa que já sabia como fazê-la se sentir vista. A tia que você desconsiderava. Ela não minou sua autoridade. Ela acolheu a criança que você continuava não entendendo. Isso não é rebeldia. É ela finalmente experimentando como é existir sem ser tratada como um problema a ser administrado. Comentário 2. Ela não desapareceu. Ela parou de representar para pessoas que a ignoraram quando realmente importava. O fato de você estar irritado porque ela não consultou você sobre a própria vida de estudo. Você não quer comunicação. Você quer controle sobre a versão dela que torna sua vida mais fácil. E quando ela não ofereceu isso, você tirou o celular, o espaço e a autonomia dela. Depois a despachou como se fosse um eletrodoméstico com defeito. Agora ela está em um lugar onde se sente bem e você ainda acha que ela está sendo dramática. Você deveria se preocupar com o fato de que a pessoa em quem ela mais confia é justamente aquela de quem você tentou afastá-la. Ela não está se recusando a voltar para punir vocês. Está se recusando a voltar para o ambiente que a fez se sentir invisível desde o início. Comentário 3. Sua família inteira soa como uma seita. Entre na linha, sorria para os parentes e não peça nada que deixe os outros desconfortáveis. No segundo em que ela deixou de cumprir o papel esperado, vocês reprimiram como se ela tivesse cometido uma traição. Castigo por dizer que não se sentia ouvida. Celular tirado por falar com a tia. Isso não é educar. É administrar aparências. Sua esposa chorar por estar perdendo autoridade não é comovente. É revelador. Ela não quer um relacionamento com a filha. Ela quer obediência. E seus filhos, vocês os transformaram em executores. Eles zombam dela, reviram os olhos, fazem comentários sarcásticos. E você só diz algo quando a escola liga. Eles são pequenos espelhos da forma como você a trata, com desdém, impaciência e arrogância. Agora ela se foi.
Escolheu paz em vez de proximidade. E você está com raiva porque ela não está implorando para voltar? Amigo, ela escapou. Foi isso que aconteceu.